Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. Este é o primeiro vídeo da série Gênesis e você poderá estar assistindo aos demais vídeos na playlist. Este é o primeiro vídeo do canal. Na verdade, há um pequeno vídeo de 2 minutos e meio, um vídeo introdutório, onde eu explico sobre o que o canal abordará. Desde já agradeço a sua presença e que Deus possa nos abençoar nessa longa caminhada de estudo, desde o Gênesis ao Apocalipse. Hoje estaremos abordando Gênesis capítulo 1. Por isso, sem mais delongas, comecemos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui, de fato, temos uma frase declarativa muito simples, mas possui algumas nuances. Se pegarmos no original hebraico, que foi a língua que Gênesis foi escrita, temos o seguinte verso: Bareshit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz. E temos aqui a primeira peculiaridade. A palavra Deus, no original hebraico, foi traduzida como Elohim. E aqui existe uma certa confusão de entendimento, pois a palavra Elohim, no hebraico, pode significar Deus, mas, etimologicamente, essa palavra foi criada para designar deuses, no plural. Daí temos essa confusão. Se o autor quis dizer Deus, ou seja, apenas um Deus, Criador, ou deuses, e por isso há uma certa confusão de entendimento dos estudiosos, dos teólogos. Eu, no meu caso, analiso o verbo, se está no singular ou no plural. O verbo aqui é bará, e ele se encontra no singular. Se a tradução para Elohim fosse deuses, se essa fosse a intenção do autor, escrever Elohim significando deuses, o verbo teria que estar no plural, para concordar com o sujeito, deuses. Os deuses criaram. O verbo criar deveria estar no plural e não é esse o caso aqui. O verbo está no singular. Por isso, depreende-se disso que a tradução correta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E também veremos mais adiante que de fato foi Deus que criou os céus e a terra nos próximos versículos. No verso 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. De fato, quando analisamos pela ciência, vemos que há uma concordância aqui, pois no início, cientificamente falando, a Terra não era do formato que ela é hoje, redonda, achatada nos polos. Na verdade, ela era sem forma, e a Bíblia já diz isso. Trevas aqui significa escuridão. Já abismo, podemos dizer que era as grandes profundidades, os oceanos ou até mesmo os vulcões, que na época em que o planeta estava em formação, havia bastante vulcões na Terra. E por isso deste abismo, um local ermo, cheio de fogo e escuridão.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deixemos bem claro aqui que essa luz não é a luz solar, não é a luz do sol, pois o sol só virá à existência no quarto dia da criação. Veremos isso ainda neste vídeo. Então, o que era essa luz criada? Por um conceito científico, podemos dizer que a luz é uma onda eletromagnética visível formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e um magnético. Utilizei aqui alguns termos teóricos, mas apenas para esclarecer que a luz não vem por causa do Sol, mas, como a própria ciência diz, eram gases superaquecidos no espaço. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Trevas aqui novamente significa escuridão. E agora o planeta Terra passou a ter dia e noite, e não somente noite, mas dia e noite. Já que essa luz foi criada, o que podemos dizer que eram gases superaquecidos no espaço, e o planeta ele gira em torno de seu próprio eixo, o planeta Terra está girando, por isso uma parte do planeta seria dia, enquanto a outra seria noite. O planeta gira e vice-versa. A outra parte será noite e a outra será dia, como temos hoje em dia, né? Mas hoje temos o Sol. Mas no princípio eram esses gases superaquecidos. Verso 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Entenda aqui que a palavra tarde significa noite, o período noturno. E manhã é o período diurno, período que engloba a parte da manhã e a parte da tarde. Então, por que está escrito tarde e manhã o primeiro dia e não manhã e tarde o primeiro dia? Pois isso daqui foi baseado seguindo o calendário judaico, em que o dia começa diferente, pois o dia, segundo o calendário judaico, começa quando o sol se põe, aproximadamente 6 horas da noite. O dia está começando. Para nós é o contrário. O dia começa quando o sol nasce. Na verdade, o dia começa à meia-noite. Mas para eles, o dia começa quando o sol se põe. Por isso vem primeiro a noite, que a Bíblia chama de tarde. E depois vem a manhã. Um exemplo prático disso é a guarda do sábado que a Igreja Adventista do Sétimo Dia adotou. Para quem não sabe, os cristãos que seguem a Igreja Adventista do Sétimo Dia têm o sábado como dia especial e por isso não realizam vários tipos de trabalho nesse dia. Só que o sábado para eles começa na sexta-feira à noite. Porque é como eu disse, o dia começa quando o sol se põe para eles, no calendário judaico, segundo aqui também a Bíblia. Então, a Igreja Adventista começa a contar o sábado deles a partir do pôr do sol da sexta-feira. E quando o sol se pôr no sábado, já será domingo. Por isso, já fica a dica, se você tiver algum amigo que segue essa vertente religiosa chamada Adventismo do Sétimo Dia, não o convide para fazer algo especial na sexta-feira à noite, pensando que, como ainda é sexta-feira, ele irá aceitar, porque não é sábado. Negativo. O sábado para eles começa na sexta-feira à noite.
E aqui também nesse versículo, nesse verso, há um outro probleminha. É dito aqui o dia primeiro. Foi à tarde e amanhã o dia primeiro. No original não está dia primeiro. Está escrito um dia. Foi tarde e manhã um dia. E daí então surge interpretações de que esse dia não seria literal de 24 horas, mas sim significaria uma era, um tempo. Esse dia equivaleria a centenas de anos, por exemplo. Então, existe essa vertente que acredita que esses dias que a Bíblia fala sobre a formação do mundo não são literais. É um pensamento justo, é uma hipótese considerável, já que fica muito difícil para o nosso compreendimento acreditar que tudo foi feito em apenas 6 dias literais. Mas que fique bem claro que a maioria esmagadora dos cristãos creem que foi sim em 6 dias literais. Outra dúvida que alguém pode ter: como que passou-se um dia se ainda não havia o sol? Como eu disse anteriormente, para se calcular o dia, não é necessário ter o sol. Precisamos saber apenas a rotação do planeta. A questão de haver manhã e noite já está explicado. Não havia sol ainda, porém havia os gases superaquecidos, e como a Terra girava, ainda gira, uma parte era dia e a outra noite. Mas o dia de 24 horas era contado pela rotação da Terra e não por conta do Sol. Você poderá estar pesquisando mais sobre isso. Pesquise sobre o pêndulo de Foucault e eles explicarão mais detalhadamente como o dia é calculado, não somente aqui na Terra, mas em outros planetas, sem a presença de uma estrela solar. Lerei o verso 6, 7 e 8. Temos aqui algo interessante. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, em cima. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Vemos aqui que Deus criou uma espécie de expansão. Essa expansão aqui, no original, vemos que é algo firme, algo sólido. E o que é essa expansão? Ele disse: e chamou Deus a expansão céus. Então, essa expansão é a mesma coisa que os céus. E no caso, está se referindo ao que nós vemos quando olhamos para cima, os céus. Só que temos 2 detalhes aqui. O primeiro é que está dizendo que os céus é uma expansão firme, tipo um vidro, como se os céus, o nosso céu, fosse feito de vidro e não pudéssemos passar por ele sem quebrar. E aqui com esse verso, temos alguns grupos que argumentam que o homem não foi para a lua e muitas outras coisas, pois acreditam que o texto de fato quis dizer isso, que o céu é uma expansão, é um firmamento, é algo sólido, que não tem como ultrapassar ele. Eu particularmente não tenho uma explicação. O meu ponto de vista sobre isso no momento é neutro. Talvez o autor não quis dizer isso, são nuances do idioma, ou talvez, quem sabe de fato, o homem não foi para a lua e existe uma série de conspirações que enganam as pessoas, talvez. E mais, é dito ainda que foi feita separação entre águas e águas. E no verso 9 diz: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca.
E assim foi. Então, as águas debaixo do céu são os oceanos. São os oceanos. Alguns poderiam pensar que eram as águas subterrâneas. As águas de baixo seriam as águas subterrâneas e as águas de cima da extensão seriam os oceanos. Porém, aqui está dito que a extensão é o céu e as águas de baixo são os oceanos. Então, essas águas de cima, que águas são essas? Temos aí uma outra questão, que alguns dizem que o céu é um firmamento sólido e que esse azul que vemos, que também faz parte do reflexo do sol, da luz, esse azul que vemos na verdade seria água. Literalmente seria água. É como se para chegar no espaço teríamos que quebrar essa doma, esse firmamento firme, né? Esse firmamento sólido, e ainda atravessar um oceano que estaria em cima do céu. É algo bem estranho para a gente, pois é totalmente diferente do que aprendemos na escola. Por isso tem essa questão. Há muitas discussões sobre isso, até. Alguns até dizem que as águas de cima seriam as nuvens que produzem chuva, mas aqui está dito que essas águas de cima estão em cima da extensão, da expansão, quero dizer. E a expansão é os céus, e as nuvens não estão em cima dos céus. Por isso tem essa questão. Pode ter sido apenas uma nuance do idioma, ou de fato está escrito de maneira literal. Se estiver escrito de maneira literal, temos um problema. Por quê? Se estiver escrito de maneira literal e não haver essa expansão sólida e nem água em cima dessa expansão, significaria que a Bíblia está errada. Porém, existem algumas teses, alguns argumentos que tentam explicar isso. Porém, não entrarei nesse mérito aqui, para não prolongar muito o nosso estudo. Pois o meu objetivo é que seja um estudo simplificado de maneira fácil e não muito profundo. No verso 10, e chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, verso 11, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Isso daqui é interessante, porque até contrapõe a teoria da evolução, que é muito comumente aceita no meio científico, e que aprendemos na escola. Apesar de que se trata de uma teoria, não é algo 100% afirmado. É uma teoria e existem muitas outras teorias, vocês podem pesquisar. Não é apenas criacionismo e teoria da evolução. Existem outros pensamentos, também outras teorias. Aqui é dito que a terra, a erva verde, produzisse semente, árvore frutífera, cada uma segundo a sua espécie. Peguemos, por exemplo, a manga. Temos a manga espada, a manga rosa, palmer, ubá. São mangas diferentes, porém todas elas são manga. Manga não é limão. É verdade. Mesmo existindo vários tipos de manga, manga não se transforma em limão. Laranja, algumas laranjas são bem parecidas com limão na aparência, mas continuará sendo laranja. E da mesma forma eu digo, ser humano gera ser humano. Macaco gera macaco. A ciência, na verdade, diz que não somos descendentes dos macacos, mas de
digamos assim, um parente em comum com eles, que eles não conseguem explicar direito. Como assim um parente em comum? Parente de macaco não vai ser leão. Parente de macaco é macaco. Temos vários tipos de macacos, espécies, chimpanzé, o mico-leão dourado, mas todos são macacos. Agora, macaco é macaco, ser humano é ser humano. Então, aprendemos isso na escola, pela teoria da evolução, que os homens vieram há milhões de anos atrás desses primatas, desses animais. Sinceramente, analise você mesmo. Você acredita nisso sem argumentar, sem duvidar? Não é estranho? Não é no mínimo estranho, difícil de aceitar sem questionar? Mas o mundo fez isso, certamente, com certeza, para tentar tirar o foco da Bíblia. Mas eu acho que eles deveriam ter tido um pouco mais de criatividade e decência, inventasse uma teoria melhor do que essa. Porque é muito difícil acreditar que os homens vieram desses primatas. Macacos. Aqui no verso 12 e 13, da continuidade, passou a tarde e a manhã também, o dia terceiro. Já no verso 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, ou seja, o sol e a lua, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. De fato, utilizamos o sol e a lua para calcular os nossos dias. Os tempos determinados aqui são as festas, porque antigamente e até hoje na religião judaica tem as festas dedicadas a um tempo específico da lua, questão de colheita, e por isso está aqui tempos determinados, são festas específicas, e também para sinais. Veremos futuramente que antes da vinda do Messias, a segunda vinda dele, haverá sinais no céu. Então, desde o princípio já está escrito isso, já está nos alertando. Então, os versos se seguem. Aqui no 16 é dito que Deus fez as estrelas também. Os versos se seguem. E no 19 foi tarde de manhã, o dia quarto. Verso 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Antes de eu explicar sobre esse verso, deixe-me voltar aqui ao verso 16, que diz, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. O que eu quero dizer, o que eu quero mencionar, é que desde o princípio, eles já sabiam que o Sol era maior do que a Lua. Nós, quando olhamos para o Sol e a Lua, achamos que são do mesmo tamanho. Só depois de milhares de anos que a ciência percebeu, pelas suas análises, que o Sol era maior do que a Lua. Mas a Bíblia, desde o princípio, há 3.000 anos atrás, já se sabia que o Sol, o luminar maior, o Sol era maior do que a Lua, o luminar menor. Voltando ao verso 20, aqui é dito que os répteis vieram das águas. Cientificamente falando, os animais aquáticos foram produzidos pela água. E aí temos esse questionamento. Se foi a água que produziu os animais por conta própria, como a ciência diz, mas no meu ver, Deus que estava por trás de tudo e fez com que as águas produzissem os animais aquáticos. Da mesma forma, o Big Bang, que, na minha opinião, não aconteceu da maneira que é dito, que é ensinado hoje em dia, durante bilhões e bilhões de anos, até se formar tudo que existe.
Mas se o Big Bang de fato aconteceu, para mim, Deus estava por trás disso tudo. Até mesmo um grande cientista chamado Stephen Hawking, que era ateu, hoje já é falecido, em seu livro O Universo numa Casca de Nós, diz que o Big Bang aconteceu por leis físicas estranhas e desconhecidas. Toda a outra parte ele explicou bem, porém o início de tudo ele não conseguiu explicar e disse que foi feito por leis físicas estranhas e desconhecidas. Para você, o que soa isso? Para mim soa como um milagre. Da mesma maneira que Moisés, personagem bíblico, abriu o Mar Vermelho para que o povo hebreu, que estava escravo no Egito, pudesse passar pelo oceano, pelo mar, no caso, aquilo aconteceu por leis físicas estranhas e desconhecidas. A ciência não consegue explicar como aquilo se deu, utilizando as leis naturais. Não é possível. Da mesma forma, Stephen Hawking diz sobre a criação do universo através do Big Bang. Leis físicas estranhas e desconhecidas. E quem é que pode aplicar essas leis que fogem do natural? Deus. No verso 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O texto parece ok, a não ser por um erro de tradução. Aqui está grandes baleias. No original hebraico, a palavra é taninim, que significa ou dragões ou monstros marinhos. Não tem nada a ver com baleia. Essa tradução está totalmente equivocada. Diante desse fato, podemos crer que dragões de fato existiram. Não apenas por conta desse verso, mas no decorrer da Bíblia, veremos, principalmente no livro de Jó, a presença de dragões. Também no livro de Isaías tem passagens, no livro de Apocalipse fala sobre dragões. E Deus utiliza muito a figura de animais. Ele utiliza o leão, o cordeiro, o bode, a pomba, a serpente, a raposa. Todos esses animais existem. E Deus utiliza também o dragão. Por que Deus utilizaria um animal de origem mitologia pagã para expressar o seu pensamento? Então, diante disso, tenho para mim que os dragões existiram e não apenas os dinossauros, como a ciência alega. Verso 22 e 23, ok. Passou amanhã, a tarde e amanhã o dia quinto. Verso 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, etc, etc. E viu Deus que era bom. Verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. É estranho porque está no plural o verbo, façamos o homem à nossa imagem, que insinua que Deus não estava sozinho. Ou talvez ele estivesse, pois às vezes nós mesmos conversamos sozinhos e utilizamos o plural. E no que diz respeito à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, significa algo muito simples. Olhemos para os animais. Há diferença entre os animais e nós?
Com certeza que há. Quem domina o planeta somos nós. Não vemos animais conspirando para vencer os seres humanos e dominar o planeta. Os animais não têm esse tipo de pensamento. Eles são restritos àquilo que Deus fez para eles, para a capacidade deles. Porém, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com sentimentos, emoções. Nós procuramos a verdade, temos essa ânsia dentro de nós. Os animais não. Eles fazem aquilo que Deus ordenou. As formigas trabalham porque Deus ordenou. As abelhas trabalham porque Deus ordenou. Vocês acham que um passarinho, em algum momento da vida dele, para e pensa filosoficamente por que é que eu existo, e fica pensando e meditando sobre o que é certo e errado? Não, isso é natural do ser humano, porque somos imagem e semelhança de Deus. Será que um passarinho tem depressão? Fica triste? Sabemos que alguns animais, em uma escala maior ou menor, têm alegria e tristeza, mas não como seres humanos. Nós, seres humanos, somos seres especiais perante Deus. No verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui diz respeito a Adão e Eva, os dois seres humanos que vieram à existência. No verso 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. No verso 29 é interessante. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. No verso 30, e também a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. O que significa que no princípio, aqui na terra, nós, seres humanos, Adão e Eva, e os animais, não eram carnívoros. Os animais não eram carnívoros. Os seres humanos não comiam carne também. Apenas alimentos que não eram derivados de carne. Eles eram vegetarianos ou até mesmo veganos. No princípio, era assim. No verso 31, para concluir: mas antes um recado. Deixarei nos cards o segundo vídeo da série Gênesis para que você possa assistir depois. Então, no verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Interessante, é a primeira vez que Deus diz era muito bom. Ele só estava dizendo era bom. Agora ele disse era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Finalizamos o primeiro capítulo. A terra foi formada, o universo foi formado, os animais, a água, a terra. O ser humano foi formado no último dia, no sexto dia. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido. E nos vemos no próximo capítulo. Que Deus abençoe a todos.